com a Ana. Ela me falou que é a conexão dela que está um pouco ruim. Mas vamos tentar aí, esperar. Aí, parece que agora foi. Foi, agora deu certo. Olá, A internet estava um pouco ruim. tudo bem? É, foi a Bem, internet, eu acho. isso. Mas agora deu certo. Graças a Deus. E aí, pessoal, como vocês estão? Felipe, Thaís, Pedro, José, Ana Cecília, Valdeci, Bruna, Giovana, todo mundo aí na live, tá entrando mais gente. Obrigado aí pela confiança. E aí, Ana, quer começar um pouquinho falando de tu? Quantos anos você tem? Onde você trabalha? De Bom, onde você é? eu sou de Natal. Meu nome todo mundo já sabe, né? Ana Beatriz. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Tenho 26 anos. E agradeço muito o convite do Conteúdos por meio do André para falar aqui um pouco com vocês sobre minha experiência no estudo para concurso. Espero conseguir apresentar algo que seja bom e acrescente nos estudos de todo mundo que está assistindo. Isso. Ana, eu quero começar fazendo uma pergunta para tu sobre lei local, como tu estuda, né? Tu quase fechou a prova de Curitiba, que foi uma prova dificílima de lei local. Como é que tu faz esse estudo de lei local? Então, eu começo a estudar, assim que sai o edital, eu já tento começar a estudar com antecedência, né? Para conseguir memorizar o máximo de informações possível, porque a gente sabe que quando as bancas elas colocam bastante legislação local nos editais, elas costumam cobrar detalhes, assim, a gente não vai receber uma pergunta que aborde um conhecimento básico, né? Mas um detalhezinho ali que, se você não memorizou, pode ser fatal. Então, eu tento começar a estudar com antecedência e fazendo ciclos de legislação. Eu ia até falar sobre isso em relação à lei seca, que eu aumento muito o meu rendimento, colocar ciclos curtos. Por exemplo, eu vou estudar o Código Tributário do município de Curitiba. Eu coloco um ciclo na segunda-feira de 30 minutos, um ciclo na quarta de 30 minutos, um ciclo na sexta de 30 minutos. Eu tentava sempre fazer ciclos mais curtos, de forma que a leitura da lei não ficasse tão exaustiva como maçante, assim, e me possibilitasse atentar para todos os detalhes e memorizar. Também uma coisa que me ajudou muito foi resolver muitas questões. Então, eu tentava pegar os simulados do conteúdo do PGE, de todos os cursinhos que fossem específicos sobre aquela legislação local. Isso me ajudou muito em Curitiba, que foi uma prova que cobrou bastante, como você falou, lei seca, e contagem também, porque em contagem a gente tinha uma matéria específica do edital, que eram 10 questões só sobre legislação local. E a gente vê que é uma tendência das provas de procuradoria, né? Cada vez mais abordar. Então, os alunos têm que se adaptar a essa realidade. Sim. E no caso, tu sempre fazia simulado próprio ou só pegava já feito? Tipo, tu tentava fazer os próprios simuladores de lei local ou só pegava feito? Não, eu não redigia questões, não. Pegava dos cursinhos, realmente. Uhum. Os cursinhos, inclusive, têm feito simulados específicos de legislação local, quando sai um edital, né? Teresina, faz legislação local específica de Teresina. Curitiba, alguns cursinhos fizeram. Então, eu comprava aqueles simulados e resolvia muitas questões. Mas, como eu falei também, o que me ajudou muito foi ter começado a fazer um estudo com antecedência da lei local e revisado também, até a data da prova. Com certeza, né? Hoje, cada vez mais a gente vê a importância da lei local, né? Antigamente não tinha tanto. Hoje em dia está mais. Em relação ao estudo de constitucional, como tu faz, assim? O estudo constitucional pelo livro tal, administrativo pelo livro tal. Qual é a tua bibliografia que tu usa? Material, eu ia falar sobre isso também. O meu material, eu fiz um estudo de base, então antes de começar a fazer provas especificamente, eu utilizei algumas doutrinas administrativas, o livro do Gustavo Scatolino, muito bom, assim, porque é um livro que aborda tudo, ele é um livro completo, mas ao mesmo tempo ele é claro, ele é objetivo. Então, assim, para quem está se preparando para concurso, eu indico muito. Inclusive, quem me indicou esse livro foi a Clarissa Borges, eu gosto muito dela, e uma vez a gente estava conversando sobre
material e ela me indicou. Eu gostei, e até hoje, assim, é um livro que eu uso para fazer revisões. Financeiro, São Leite, Trabalho e Processo de Trabalho, eu li Henrique Corrêa, Ellison Mies, eu li O Poder Público em Juízo, do Guilherme de Barros. Agora, outras matérias eu priorizei por livros mais resumidos, como o caso das sinopses, por exemplo, o processo civil. Eu utilizei sinopses da JUS e muita leitura de CPC, muita lei seca, Código Civil também, leitura atenta várias vezes para memorizar ali os detalhes. Tributário, eu li o livro do Ricardo Alexandre. E CTN também, todo mundo já sabe que é super importante, né? Mas eu gosto muito do Ricardo Alexandre, ele é um doutrinador, assim, que eu acho que praticamente todos os professores de cursinho indicam, né? Para quem está querendo formar uma base. É ótimo. São os livros clássicos, né, de procuradoria. Acho que não tem muito quando fugir. Não adianta Exatamente. você estudar para procuradoria e estudar pelo livro de Carvalho Filho. É excelente, mas para concurso de procuradoria, né? Já não tem que ver o custo-benefício. Eu vou responder uma pergunta aqui. Posso responder, André? Que Claro. tem uma pessoa perguntando. Tem o procurador Capixaba perguntando com quanto tempo de antecedência eu investia na lei local, porque eu falei que começava a ler bem antes. Assim que saiu o edital, eu já verificava ali o que tinha de lei local e começava a fazer o compilado e organizar no meu cronograma, inserir dentro do meu cronograma quais horários eu ia destinar para a leitura da lei local. Agora, sim, essa é uma posição minha, é uma técnica que eu usei, deu muito certo para mim. Assim, eu sempre fui muito bem nas provas que eu fiz, na parte de legislação local. Mas eu vejo que alguns cursinhos, alguns professores indicam que a pessoa deixe para ler mais perto da prova, né? Mas também é um perigo, né? Porque vai que não dá tempo. Né? Principalmente o edital de Teresina. Não sei se tu já deu uma olhada, é gigante a parte da lei local. Se você deixar muito perto da prova, acho que corre o risco real de você não conseguir assimilar o conteúdo da lei local. Exatamente. Mas e eu vi que... Tipo, vai sair, tu via boatos, vai sair PGM Curitiba, que tu fez também. Tu já ia lei local, lei orgânica, lei da PGM, tu já ia assim mesmo? Não, depois que saiu o edital só. Não com base em boatos, assim. Mas Curitiba foi, inclusive, minha primeira experiência, assim, mais real de procuradoria, né? E eu já tive a oportunidade de ir bem, assim, na primeira fase, porque eu não negligenciei a lei seca. E eu vi muitos candidatos bons, experientes em procuradoria, indo mal nessa prova, porque ela cobrou bastante, de forma massiva, assim, e as pessoas não tinham estudado, não ficaram reclamando, culpando a banca, mas o próprio edital, ele demonstrava que ia privilegiar a lei local, porque tinham várias disposições, assim, praticamente todas as matérias, eles colocavam algo da legislação de Curitiba relacionada a isso. E, assim, é o que eu converso com alguns colegas que estudam para a procuradoria, que a nossa carreira, em especial, ela tem que dar atenção, sim, à legislação local, né? Você está fazendo um concurso para procurador daquele município, então você tem que conhecer a legislação daquele município. Então, eu não acho coerente. Eu não acho falta de razoabilidade das bancas fazer essa cobrança, entendeu? Pelo contrário, eu concordo. Concordo também. O problema principal, que eu acho a dificuldade maior de todo mundo nessas questões, é que eles pegam pequenos detalhes. Eu lembro da prova lá que a gente fez agora há pouco, da Câmara Municipal de Curitiba, uma questão que eu errei, que ele trocava a idade do benefício previdenciário, 18 e 14 anos. É muito detalhezinho. Né? E quando você tem pouco tempo para estudar, acaba que isso passa batido. Sim, exatamente. E para decorar esses prazos assim, nas leis locais, como tu fazia? Tipo, grifa de uma cor, prazo? Eu nunca tive muito essa sistemática de grifar muito, não, assim, com cores diferentes. Mas eu sempre tentava destacar, chamar a atenção de uma forma, mas sem ter esse esquema de cores, assim. Mas destacar e revisar. Uma semana antes da prova, pegar ali Código Tributário, tá? Vamos ver aqui IPTU, ISS, o que é que tem de mais importante, para tentar memorizar os detalhes que poderiam ser cobrados. E também, uma coisa que me ajudou muito foi uma semana antes das provas que eu fiz, que cobravam legislação local, resolver todas as questões que eu tinha resolvido com antecedência sobre essas leis.
Então, isso ajuda demais a memorizar os detalhes. Eu lembro que eu peguei prova de Curitiba, da Procuradoria, acredito que tinha cerca de 20 questões do local, e eu fui resolvendo sem dificuldade. Assim, eu lembrava de todas as questões que eu tinha resolvido no meu estudo em casa, daquilo que eu tinha lido. Enquanto várias pessoas tinham feito apenas a leitura, né, não tinham resolvido questões, não tinham revisado, então elas não conseguiam lembrar. É difícil, É, essa você só dá uma lida assim, muito vago. Exato. E daí, porque eu acho que eu discordo da opinião dos cursinhos que dizem, não, é bom você deixar para ler próximo da prova, porque aí a probabilidade de você lembrar é muito maior. Eu discordo um pouco, porque eu acho que é muita informação para pouco tempo, entendeu? Então, assim, Eu também. é a Enquanto minha. você puder começar, por exemplo, PG é Paraíba, todo mundo vai sair, vai sair, vai sair. Se você quiser começar agora, a Constituição Estadual, comece. Se você estiver focado. E quanto mais Sim, cedo, melhor. Mais difícil é a chance de você errar na hora da prova. Principalmente essa parte dos prazozinhos, que para mim é o mais difícil. Porque geralmente assim, a lei local ela tem uma parte que se aproxima com a Constituição, né, ou ah, com a Constituição do Estado, né, essa parte nacional, e tem a parte uhum, específica, que para mim é a grande dificuldade. E ainda da sim. parte específica, os prazos, que é para mim onde pega toda a prova. Aham. Então, falando aqui, Eu Ana, vi. você fazia mapas. Pois é, eu vi. Não, nunca tive esse hábito de estudar por mapas, nunca fiz. Mas conheço algumas pessoas que gostam de fazer, e eu acho que é um método eficaz, assim, de revisar e de memorizar os conteúdos. Minha revisão, eu vi que alguém está perguntando aqui qual era a minha forma de revisão, se era por exercício, grifos, né? Revisava muito mais por exercícios do que por grifos, e por mapa mental também. Mas, assim, os grifos, eles são importantes porque às vezes você, quando você está fazendo apenas questões, você acaba deixando de lado alguns aspectos da matéria que também são importantes, né, e que podem ser cobrados na sua prova. Então, a visão por grifos, ela ajuda nesse sentido. E quantas questões por dia? A Lara está perguntando aqui. Eu fazia muitas questões na reta final, com o edital aberto. Acredito que, às vezes, mais de 100 questões num único dia, porque o André, quando pediu para me apresentar, eu nem falei, mas a minha rotina era de estudo exclusivo. Eu não estava trabalhando, estudando ao mesmo tempo. Assim, peguei algumas causas, advoguei para ter a prática jurídica e também colocar em prática. Os conhecimentos é bom, a gente se sente bem, né? Mas eu estava me dedicando mais aos estudos. Então, eu tinha bastante tempo, os 3 turnos, né, para usar a doutrina, fazer o estudo da jurisprudência e fazer muitas questões. E aí, eu também sou assim, de vez em quando eu digo para as pessoas, eu faço mais de 100 questões por dia. O pessoal, nossa, como é muito, mas não é. Se for fazendo, rápido, leu, marcou, próxima, leu, marcou, errei isso, leu, viu o que errou, você consegue facilmente passar das 5. É claro que depende do tempo, né? Quem trabalha já é um pouco mais difícil, mas dá também para fazer questão. Muitas questões. Principalmente, eu como estava agora na procuradoria, dá para separar um tempo do trabalho para você ler as leis locais também. Ou fazer questão, né? Varia. Depende. Na minha reta final de contagem, o que aconteceu? Eu não sei se eu acho que a maioria que está assistindo aí soube que a segunda fase de Curitiba teve um parecer que foi anulado. E eu estava nessa segunda fase de Curitiba, aí eu tive que refazer esse parecer em Curitiba e faltavam só 2 semanas para a primeira fase de contagem. Então, assim, eu tive 2 semanas praticamente para estudar para a primeira fase de contagem, eu já tinha a minha base, claro, mas eu optei por resolver apenas questões, basicamente. Eu resolvia um simulado por dia e revisava alguns pontos da lei seca que eu considerava mais importantes. E ela Uhum. foi uma prova mais letra de lei, realmente cobrou alguma coisa de jurisprudência também, mas foi mais letra de lei e as questões que eu resolvi me ajudaram, assim, a refrescar alguns detalhes que estavam esquecidos, né? Então, assim, eu E recomendo quem já tem uma base boa, resolver muitas questões. muitas, que ajuda bastante. E a Fundep, acho que é Fundep, é uma banca muito boa, né? Razoável as provas dela. Eu acho que Isso, lembra muito o estilo da VUNESP, o estilo de é. questão. Foi bem bacana. De vez em quando aparecem as questões de contagem, tá? Aparece lá no QC. Bem legal. Se eu Foi uma fazer prova boa. uma pergunta, Ana, como tu divide teu estudo assim? Tu estuda 2 matérias por dia, 3, como é que tu faz? Pronto, então, eu estudava
2 matérias por dia, nunca só uma, porque se eu colocasse todo o meu tempo para estudar uma matéria, acabava não sendo tão produtiva. E aí eu preferia colocar 2 ou 3 matérias por dia. Eu dividia, por Aí, exemplo, em ciclos de 1 hora o meu cronograma. Tinha aquele ciclo de lei seca, né, 30 minutos, que eu começava. E aí depois eu colocava 2 blocos de 1 hora e meia, que eu tinha que estar com concentração total, ali naquela 1 hora e meia, nesses 2 blocos de doutrina. Aí depois eu colocava mais um ciclo de legislação, lei seca, né, 30 minutinhos ali. Dava no turno cerca de 4 horas de estudo. e à noite revisava ou fazia questão, alguma coisa assim? Não, então à noite eu separava 1 hora para estudar jurisprudência. Tentava fazer leitura de súmulas, precedentes do STF, STJ, que fossem importantes, pertinentes, não relacionados com aquela doutrina que eu tinha estudado no dia, mas para manter um estudo de jurisprudência também na minha rotina, que eu considerava importante. Uhum. E outra pergunta, Ana, que muitas pessoas me fazem, como acompanhar os informativos? A gente sabe que hoje, né, quem quer, por exemplo, a CESP, tem que acompanhar STJ, STF, TST. E praticamente toda semana tem informativo novo. Como fazer para acompanhar isso? Essa demanda que surge sempre. Então, aos domingos eu separava um horário também, sempre ler os informativos comentados no site do Zeu Direito, né, que eu acho que todo mundo que estuda Claro. para concurso usa, é uma ferramenta maravilhosa. Eu também indico muito o buscador do Zeu Direito, me ajudou muito, assim, principalmente no estudo para a segunda fase, que é incrível, assim, você poder pegar, colocar lá um tema específico e revisar todas as principais decisões do STF e STJ relacionadas àquele tema, né? Quem está se preparando para a segunda fase não pode negligenciar de jeito nenhum aí esse estudo da jurisprudência, que é o que é mais cobrado, eu acho, nas provas. Sem falar que o valor é muito bom, né? Acho que é R$ 12 por mês, 11. Acho que é um Muito custo-benefício muito bom. É separado por exatamente. matéria, por assunto. Acho que tem os comentários também, é bem legal. Então, E pessoal aí que não assistiu ainda, pode ir lá, que é bem legal, vale a pena. uma coisa que eu ia comentar com o pessoal também é sobre o estudo para a segunda fase antes de ser aprovado, né, para a primeira fase, que às vezes é difícil, assim, eu acho que muita gente não se sente motivado, né, fica pensando que está muito distante, mas isso é muito importante, gente, porque Sim, você tem que pensar no estudo mais global. Se você deixar para estudar para a segunda fase, quando você foi aprovado numa primeira fase, você pode sentir muita dificuldade e isso ser terrível para você, assim, ficar sempre batendo ali na segunda fase. Comigo aconteceu que, na verdade, eu tava escorregando em casca de banana nas primeiras fases, e aí na primeira fase que eu fui aprovada, eu já consegui a aprovação, que foi a PGM Curitiba, mas porque eu fazia esse estudo global. Então, assim, eu quero reforçar aqui a importância para vocês de estudar também já para a segunda fase. E eu sim, tentava separar um horário para mim aos domingos para fazer isso. com certeza. E também estudar temas aprofundados, né? Por exemplo, licitações e contratos. Muito importante para a segunda fase. Controle e constitucionalidade, muito importante. Poder executivo, muito importante. Aprofundar em alguns temas. Eu lembro isso que tu falou, Ana. Quando eu fiz a prova da PGE Mato Grosso, em 2016, eu fui aprovado na primeira fase, não esperava. E aí foi muito pouco tempo entre a primeira fase e a segunda fase. Aconteceu justamente isso que tu falou. Cheguei na hora da prova, era um parecer sobre SRP, Registro de Preços. E aí me embananei todinho no parecer e aí não consegui passar para a prova oral. Justamente por isso. Se eu tivesse talvez me preparado antes, né, feito uma preparação primeira e segunda fase, teria conseguido passar também nessa prova. Muito importante isso, pessoal. Não negligenciem a segunda fase, façam desde já. Quantas horas reservava para as questões? Tem uma pergunta aqui. Eu não tinha especificamente eu não estabelecia um horário fixo assim para resolver questões, né? Mas dentro do meu estudo, eu tentava estabelecer por tema. Por exemplo, eu estou estudando licitação, estou revisando licitações, eu vou fazer 50 questões de licitações hoje. Então, assim, eu não tenho como te dizer quantas horas eu reservava especificamente, né? Era por meta, né? Que é até É, talvez melhor. Você dá uma mas eu meta e vai atrás de cumprir.
Mas eu também gostava de estabelecer meta assim, de horas líquidas por dia, né? Mas não para questões especificamente. E isso é muito relativo também. Assim, eu vejo gente que não gosta de cronometrar e Isso. muitas pessoas que gostam, que acham que rende mais. No meu caso, foi bom para mim. Eu acho que quando eu comecei, eu tive dois momentos até no meu estudo. Um que eu estudei sem cronometrar e um outro que eu estudei medindo ali, né? Fazendo a métrica. E eu acho que para mim foi muito produtivo, assim, valeu muito a pena ter começado a cronometrar. Me ajudou a render mais, a ficar mais. Eu nunca tive problema de concentração, assim, mas eu percebia que quando eu colocava aquele bloco ali de 1h30 só para estudar e estava medindo, podia cair o teto em cima de mim, que eu estava concentrada ali, estava estudando naquele momento. Então, acho que ajuda nesse sentido. E também te ajuda quando você está num período de ansiedade, assim, saber que você cumpriu aquilo ali, aquela meta que você estabeleceu para o dia e aquilo ali vai contribuir para a sua aprovação no futuro, pode ter certeza. Com certeza. E é isso. Então, perguntando aqui, Ana, e como é a preparação para a segunda fase que tu fazia? Tu usava simulados de cursos ou provas anteriores, como era? Eu vou dividir aqui minha fala em dois momentos também. O antes de edital, né, e o pós-edital, quando eu já estava com uma prova de segunda fase marcada. Quando eu procurei começar a estudar, mesmo sem uma prova de segunda fase marcada, quando eu ainda estava estudando para passar na primeira fase, eu inseria um horário, por exemplo, eu colocava 3 horas aos domingos para eu ler alguns pareceres e peças da advocacia pública, fazer a leitura também de algumas questões, e eu tentei já começar a redigir também. Mas quando eu já estava com prova marcada, né, por exemplo, a segunda fase da PGM Curitiba ou da PGM Contagem, aí eu já fazia um estudo um pouco diferente, que era aquele estudo do treino mesmo, treino, parecer, peça todo dia, treinar questões, tentava revisar os temas mais importantes, mas eu priorizei muito por fazer mesmo, colocar em prática, porque eu acho que para mim era mais produtivo do que ficar só revisando temas que às vezes eu já estava assim, com um conhecimento consolidado, entendeu? Uhum. Precisa treinar, né? Porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática, né? E E assim, tem o muita treino, gente... ele Não, pode falar. desculpa, o treino, ele faz com que você automatize alguns processos, a tomada de decisão em relação a alguns aspectos que lhe poupa tempo, e tempo é uma coisa preciosa também numa prova, né? Então, assim, se você já está com aquele processo mais automatizado de fazer o endereçamento daquela peça específica, você sabe a estrutura já de forma mais automática, então aquilo ali vai lhe poupar muito tempo do que se você, eu vou ter que pensar ainda que é um recurso especial, vou pensar qual a estrutura, ainda perder tempo ali fazendo os tópicos e refletindo sobre Os aspectos formais todos que tem, né? Aqueles requisitos, exatamente. Então, e quanto também, mais você pratica, mais isso daí vai ficar automático e vai te ajudar no momento da prova em otimizar o seu tempo, né? E aí vai sobrar mais tempo para você fazer uma resposta recheada de mais conteúdo jurídico, demonstrar mais conhecimento para o examinador. isso. Também, pessoal, isso que a Ana está falando é muito importante, porque tem muitas pessoas que negligenciam a prática de parecer, de questão, de peça. Chega na hora da prova, tem o conhecimento, mas não sabe passar o conhecimento para o examinador e acaba ficando abaixo do que poderia. Então, façam questões discursivas, peça e parecer sempre, quando estiverem junto, na segunda fase. O que mais, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Queria perguntar para a Ana. Prova oral tu não chegou a fazer, né, Ana? Acho que contagem foi só... Contagem foi só a primeira e segunda fase. Curitiba não teve prova oral também. Curitiba só tiveram, assim, só, né? 3 peças discursivas, né? Foi um parecer ficando anulado, aí teve mais outro e depois outro. Exato. E dicas, Mais assim, que tu faz na hora da prova discursiva? Tu já lê, já começa a fazer ou tu faz rascunho antes? Não, Muita não gente faço me rascunho. pergunta isso. Eu acho que não dá Faço. tempo de fazer rascunho. Não sei qual é a tua opinião sobre isso. A minha opinião é que não compensa fazer rascunho. Eu nunca fiz rascunho. E, assim, eu sempre usei aquele método dos tópicos, realmente, para você estruturar ali o que você vai falar em cada parágrafo. Mas, mesmo assim, meus tópicos, eles são muito enxutos. É só uma palavrinha ali para eu lembrar o que é que eu vou escrever. Porque eu acho que quando você se estende mais ali nos tópicos, também já fica praticamente um rascunho, entendeu? E aí você perde muito tempo.
Estão perguntando se estudou por manuais ou sinopse. Acho que a gente já falou isso, né? No começo. Eu usei manuais para as matérias principais, né? E sinopses para as matérias que eu considerava que cobravam mais a leitura da lei, né? E eu precisava priorizar a leitura da lei mesmo. Quanto tempo tu demorou para passar na prova objetiva? Foi bem rápido, não foi, Ana? O teu? Foi, eu não demorei muito tempo a passar, mas se eu for contabilizar especificamente, eu me formei, comecei a estudar de fato em 2017. E a minha primeira aprovação foi na Objetiva, né, em Curitiba, foi em 2019. Mas só que eu não comecei a fazer provas de concurso em 2017. A minha primeira prova para valer de procuradoria foi a PGM Curitiba, mas eu havia feito antes a PGE Pernambuco, só que quando eu ainda estava formando minha base, em 2018. Em 2017 eu não tinha começado um estudo especificamente para concurso. Estou perguntando agora se fazia marcação das questões no Vadmec. Respondia uma questão e ia lá no Vadmec colocar, foi cobrado tal prova, alguma coisa assim. Sim, fazia. Meu Vadmeco, inclusive, é o mesmo até hoje. Ele teve marcações, eu sempre colocava observações, assim. Tinha errado uma questão CESP 2018, por conta disso, eu colocava até lá, um asterisco, assim, CESP 2018, o nome da banca que tinha cobrado, né, o nome da questão, e uma observação. Então, sempre que eu estava lendo ali a letra de lei, eu revisava e aquela questão, aquele aspecto que eu tinha errado, né, e era bom fazer essas marcações na ADMEC, eu recomendo muito. É algo que ajuda bastante. Também a Giovana está perguntando se tu fazia revisão para toda a prova, tipo uma reta final, quando estava chegando perto. Sempre fiz. Acho que eu nunca fui fazer uma prova assim, sem fazer uma. Curitiba eu fiz, Contagem eu fiz, a prova da Câmara também eu fiz uma revisão específica para ela. Eu também fiz a PGM São José dos Campos, da Unesp, e fiz uma revisão específica também, reta final. Para todas essas provas, está perguntando. Foram poucas, né, relativamente, que tu fez. Exato. E eu não São fiz José... muitas provas. Mas tu fazia simulado em casa, tipo, dia domingo eu pegar assim e fazer simulado de procuradorias. Fazia um simulado uma vez por semana. Assim, eu esqueci de falar. Pegava uma prova de procuradoria e resolvia toda, né? Aos sábados. Agora, quando eu comecei a contar, eu me perdi aqui, falei que eu fiz PGE Pernambuco por experiência e também fiz PGE São Paulo, que foi em 2018. Mas, pronto, PGE São Paulo, eu não estudei para essa prova. Eu estava ainda formando a minha base e preferi não me desviar dela para fazer um reto final para PGE São Paulo. Que é diferente, né? Para adquirir aquela experiência de prova, sentir como era o clima, ali na hora, né? No nervosismo, mas, apesar de eu nem ter ficado nervosa, porque eu não estava estudando especificamente para aquela prova, mas já para ir sentindo o clima de concurso. Perguntando também o Vitor, como tu fazia as tuas revisões? Era 7 dias, 24 horas, 30 dias? Eu não tinha esses intervalos assim específicos, né? Que geralmente o pessoal faz 24, 7, 30 dias. Eu organizava o meu cronograma de uma forma que, primeiro, eu tentei estudar os temas, né? E fazendo questões paulatinamente sobre eles. E aí depois eu ia inserindo as revisões, mas sem esses 7 dias, 15 dias, 30 dias. Eu nunca deu certo isso pra mim. Eu nunca consegui seguir muito bem, não. Até porque eu fazia o meu cronograma semanalmente, então, e eu ia montando, entendeu? Eu nunca tive muito essa periodicidade de revisões, não. Que eu vejo que, assim, algumas pessoas indicam, algumas pessoas fazem, mas nunca deu certo pra mim. Eu nunca consegui me adaptar a isso, sabe? O importante é o pessoal ver isso, né? Não existe fórmula mágica. Cada um tem seu jeito de estudar, tem vários métodos de estudo. Hoje me perguntaram, por exemplo, é melhor estudar por livro, PDF ou videoaula? Isso depende. Tem gente que eu já vi, que já me passou na AGU, só estudando por resumo de caderno da faculdade, e tem gente que já passou, que eu conheço também, para juiz federal, estudando por videoaula. Então, o que é que eu vou dizer diante disso? Né? Por exemplo,
eu nunca, eu acho que eu nunca assisti, nesses anos que eu passei estudando para concurso, eu nunca assisti uma videoaula. É. Não, nunca gostei, assim, nunca me adaptei. É porque eu acho que é muito tempo, né? Daqui que você vê, por exemplo, uma aula sobre licitação dá o quê? 3, 4 horas, né? Para É. você ver tudo. Se for pelo livro, você vê metade do tempo. E aí tem aquela parte, né? De que você só escutar, você assimila tanto por cento. Você lê e escrever, você assimila mais tanto. Você dá aula, assimila mais tanto. Acho que tem todo esse que você fazer, né? Mas talvez seria bom para quem tipo, tá começando do zero, não sabia, não tem experiência nenhuma com a advocacia pública, né? Talvez sirva, depende do caso, né? Dá para É, falar assim, eu já vi algumas pessoas, alguns colegas aprovados também, que falaram, eu gostei. No começo, quando eu estava formando minha base, as videoaulas ajudaram a dar ênfase aos temas mais importantes, etc, né? É algo muito pessoal, realmente. É como você falou, eu não acredito em fórmula mágica, assim, eu vim aqui com o objetivo de passar um pouco da minha experiência, né? O que serviu para mim pode ajudar alguém, mas sem achar que eu vou salvar os estudos de alguém, né? Ou que existe essa fórmula, esse método de aprovação que deu certo para mim, que vai dar certo para todo mundo. acho que tudo é experiência, né? Você pegar a experiência com as pessoas que já estão passando, já são mais experientes, tudo é válido, né? Ver como cada um se comporta diante de determinado tema. Até porque, como você falou, assim, eu fiz poucas provas, né? Assim, eu acho que existem concurseiros bem mais experientes que eu, que talvez ainda não tenham conseguido uma aprovação em primeiro lugar, digamos assim, porque por várias circunstâncias, né? Vários fatores que interferem nisso. A gente sabe que, às vezes, você não está num dia bom, isso daí interfere no seu resultado, entendeu? Então, são muitos fatores, são muitas coisas que estão envolvidas. Não é algo simples de, estudou, seguiu isso aqui, sabe a matéria, vai passar em primeiro lugar, né? Não. Tem nervosismo, tem a parte da viagem que você chega cansado, né? Se for depende do lugar. Tem vários fatores que deve considerar, não é só por isso. Eu vi uma pessoa. Tem uma pergunta aqui sobre se eu estudava português, matérias não jurídicas, né? Eu não fiz nenhuma prova de procuradoria que cobrasse esse tipo de matéria, assim, raciocínio lógico, português, que algumas provas de procuradoria cobram, né? Então, eu não estudei, realmente. É só a matéria jurídica. Tem uma pergunta sobre as revisões aqui de novo. Eu comentei um pouco, eu revisava muito por questões. E aí, também revisei meus materiais, né? Fazia aquela revisão por grifos, mas na verdade não era nem muito por grifos. Eu gostava de reler o meu material inteiro sobre aquele tema. E agora, se tu já atua em uma procuradoria, ainda não, né? Ana está esperando ser nomeada. Em contato. Exato, estou esperando a Deus quiser, nomeação. né? Quando passar aí esse quadro que estamos vivendo, vamos torcer logo do corona. E deixa eu ver mais, Ana. Tem algumas perguntas que as pessoas sempre me fazem. Se eu veio aqui, por exemplo, se eu me lembro de alguma. Tu estuda a súmula, tipo, hoje eu vou estudar a súmula do STJ, assim, separado da informativa ou estuda tudo junto? Não, eu estudava junto com a jurisprudência. Mas eu também já vi algumas pessoas que separavam um horário específico para estudar súmulas, né? Para mim isso nunca deu muito certo, mas eu sempre procurava fazer a leitura das súmulas relacionadas àquele tema que eu tinha estudado, ou quando eu estava estudando, separando aquela horinha por dia que eu falei que eu separava para estudar jurisprudência, eu buscava inserir o estudo das súmulas também, relacionadas àquele assunto, né? E não só a súmula. Uhum. Estão perguntando também o que é que a gente acha, né, dos concursos de procuradoria em segundo semestre, depende do desenrolar aí dos próximos dias, né? Nós torcemos para que isso acabe logo, né, o mais rápido possível, para tudo voltar à normalidade. E eu acredito que vai ter esse concurso para o semestre, até porque a gente está, pronto, hoje é dia 1 de abril, né, ainda tem mais 8 meses até o ano acabar. Acho que aí, com certeza, se Deus quiser, isso vai melhorar esse quadro. Vamos torcer. Se não tiver próximo semestre, vai ter próximo ano, vai ter depois, assim vai sucessivamente. A bibliografia também perguntaram aqui agora, a gente respondeu no começo da live, né? Então, vocês depois dão uma olhadinha, senão a gente vai ficar sempre voltando ao mesmo assunto. Sim, os simulados. Simulado.
É isso que eu queria saber, Ana. Como tu sabia assim, por exemplo? Eu preciso melhorar em direito do trabalho. Tu fazia assim, com base nas provas, tu respondia? Era com base nos simulados, que eu disse que eu fazia uma vez por semana, né? Um simulado, uma prova. Ou imprimia uma prova anterior que eu não tinha feito, né? E aí eu fazia, resolvia e via o meu percentual de acertos. Ah, não, tô precisando melhorar em direito civil. Tô boa em constitucional, mas civil errei muitas questões, tô precisando melhorar. E aí eu já ia no cronograma semanal fazer os ajustes, né? E estudar mais direito civil. Direito civil, tu estudava só por lei ou também doutrina? Porque direito civil é que eu considero assim a matéria mais extensa de todas, disparado. Lei seca e alguns temas eu li doutrinas, mas de uma forma bem pontual. Se fosse algo que eu sentia que eu tinha dificuldade, É para aí formar eu uma pegava. base também, né? Mas eu também acho importante dizer que a gente tem que lembrar a base que a gente já tem da faculdade também. E assim, eu procurei formar uma base boa de doutrina durante a faculdade. Como eu tinha lido alguns livros já em direito civil, eu preferi, estudando para concurso, focar na letra da lei, né? Que era algo que durante a faculdade eu tinha negligenciado. É diferente, né, na faculdade. Então, perguntando Exato. aqui também se tu fazia resumo, teu mesmo assim, parava para resumir alguma coisa assim ou não? Não, nunca gostei de fazer resumo manual, assim, nem ficar transcrevendo, Nem mapa mapa mental, mental. esse tipo de técnica, assim, eu nunca usei. Porque teu Ah, Instagram é Ana Beatriz FCC, né? Não é acho que é por causa do nome, né? Não é por causa da banca FCC, né? não. É o meu sobrenome. Então, Lili respondeu ali. É. O que mais, gente? Digam aí, perguntas para a doutora Ana, futura procuradora municipal de Contagem. Contagem tem um sistema muito bom, viu, de procuradoria, já me falaram. Uma execução fiscal lá, ó. Boa. Tô por dentro. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser que eu faça mais alguma observação sobre algum tema. Eu acho que a gente abordou assim. A gente falou de lei seca, falou de doutrina, simulados, segunda fase. Fizeram mais um aqui. Essa questão de tempo, até também, que as pessoas sempre perguntam, né? Ah, quanto tempo você demorou para passar? Isso. Isso daí, gente, eu falei, né, aqui da minha experiência, mas procurem não pensar muito, não se ligar muito nisso, nessa questão do tempo, né? Eu sei que é complicado, às vezes a gente fica na ansiedade para ser aprovado logo, mas acreditem que é o trabalho diário de vocês, a disciplina, a constância, que é o que todo mundo fala no mundo dos concursos, é isso realmente o que importa, assim, é o que eu posso dizer para vocês. E quando eu tive minha primeira aprovação na PGM Curitiba, em quarto lugar na prova objetiva, eu não imaginava. Quando eu fui fazer essa prova, eu não imaginava que eu ia ficar em quarto lugar. Então, assim, eu estava fazendo simulados, eu estava tendo um desempenho bom nos simulados, fazendo mais de 80 questões nos simulados, mas eu não imaginava que eu ia chegar ali na prova da PGM Curitiba e ficar em quarto lugar, sendo que eu nunca tinha sido aprovada em nenhuma outra primeira fase. Então, acreditem que o momento vai chegar e continuem, fiquem focados, tentem não pensar muito a longo prazo, façam realmente, cumpram as metas áreas de vocês, que no final das contas é muito gratificante e dá certo. Isso, dia após dia, né? Não adianta você querer antecipar as etapas. Estão perguntando Tem uma também, Ana, pessoa. o que tu acha de resolver questões apenas de uma banca, tipo CESP? Ah, hoje eu só respondo questão CESP. Como tu fazia isso? Fazia... Tem muita gente Eu também não, que... eu Tem não gente que filtrava. filtra, por exemplo, eu só faço questão de procurador, algo do tipo. Como tu selecionava lá no TC? Não, eu não filtrava por banca, assim. Geralmente, por exemplo, porque a prova da PGM Curitiba foi a UFPR, né? Então, assim, se você for filtrar por banca, você vai resolver pouquíssimas questões, porque a UFPR não organiza muitos concursos. A Fundep, que foi a da PGM Contagem, ela organiza concursos mais no estado de Minas Gerais. Então, assim, ela não tem tantas questões no banco do que então, assim, Era eu um... procurava resolver questões de várias bancas, CESP, FCC, VUNESP, FGV, enfim, não me limitava, assim, à banca para a qual eu ia fazer prova. Eu acho que tem algumas que vale a pena você excluir, né? Por exemplo, tem umas que aparecem lá, RBO, consultoria, Dédalus, alguma coisa assim, geralmente eu pulo.
Quando é Não, muito assim eu também. tenho que fazer. Quando eu vejo que é uma banca, assim, menos consagrada, eu não resolvo, eu pulo. Mas, dentro dessas bancas, assim, CEP, FCC, FUNESP, FGV, eu acho que vale a pena a pessoa resolver. Até porque, gente, as bancas, elas têm mudado muito o perfil delas ao longo do tempo. Por exemplo, a Finesp, que era uma banca que tradicionalmente cobrava mais lei seca, ela tem que cobrar jurisprudência. Na prova que eu fiz na Universidade dos Campos, a prova de Muita. administrativo praticamente inteira foi jurisprudência. Então, Isso. assim, não se limitem muito por esses traços, assim, que falam das bancas e por questões da banca, né? Até a própria UFPR, quando a gente fez aqui a prova da Câmara, cobrou informativo do Exato. FPR, do STJ. Então tem que ficar de olho, estudar tudo, pessoal. Não tem isso mais não. Perguntaram também se tu pretende fazer mais concurso, Ana. Foi, eu vi essa pergunta. Se Deus quiser, em breve, Contagem vai dar tudo certo, vai ser nomeada lá. E assim, eu era uma PGM que eu queria muito, muito. Então, considerando isso, eu acredito que não vá fazer outras provas, né? Depois da nomeação lá em Contagem. Nem quando abrir a PGM Natal, não vai querer voltar para Nem quando eu abrir a PGM Natal. que tá na hora já, né? Pelo amor de Deus. Vamos aí, Foi em Natal. 2008, o último concurso. Pra gente ir nas dunas aí. É. Gosto muito de Natal, adoro minha cidade, mas é isso, assim, eu acho que é muito pessoal essa questão de parar de fazer provas ou não, né? Depois de uma aprovação e de uma nomeação. Vejo muita gente que continua, mesmo já nomeado, né? E exercendo um cargo num lugar que gosta. Mas eu também não gosto de me fechar. Assim, eu falo que o que eu tenho na cabeça hoje é isso, né? Que essa prova eu fui fazer com muita vontade, assim, queria muito a PGM Contagem. Adoro Minas Gerais, é um estado assim maravilhoso. O povo de lá, né, muito fala, então assim, eu queria muito, por isso que eu tenho isso na cabeça, mas eu também não me fecho, se futuramente eu mudar de ideia, a depender de como eu AGU, estiver né? me sentindo lá, exato, eu posso voltar a fazer provas. Abrir a AGU, PFN, PGF. Futuro a É, Deus pertence, né? Não vamos nos preocupar agora. exato. É como Então, você falou, ninguém sabe o dia de amanhã, né? não, vamos um dia de cada vez, tá bom, senão a gente endoida. Estão É, perguntando aqui também, Ana, como formar a base? Se tu estudava tipo uma matéria só, se tu estudava todas as principais, como tu fez para montar a tua base, né? Que pelo que eu sei, né, assim, deduzo que tenha sido uma base muito boa, né, para tu ter conseguido essas boas posições nesses concursos. eu não. Eu tentei estudar todas as matérias concomitantemente, quando eu estava fazendo minha base, né? Porque eu acho que acaba te ajudando a dinamizar os seus estudos, né? E você vai crescendo, você vai progredindo em tudo ao mesmo tempo, né? Não fica aquela lacuna assim, eu sou muito bom em administrativo, eu estou muito bom em administrativo, mas em civil eu não sei nada. Então, assim, o que é que adianta? Você não vai passar numa prova, assim, sendo muito bom em administrativo e não sabendo nada de civil. Então, assim, é importante que a pessoa, na minha opinião, ela desde o começo, desde que está ali formando a base, já procura estudar tudo, encaixa todas as matérias no seu cronograma. É só Tem você pensar o seguinte, imagina um time de futebol que tem um ataque excelente e a defesa ruim, de que adianta? Você faz 5 gols, leva 6. Não adianta de nada, né? Então, exato. perguntando também, Ana, se teu foco era magistratura. Você já estudou para No, alguma outra área assim ou só PGM, Procuradoria? não, assim, o que é que acontece? Quando eu fazia faculdade, eu estagiei muito tempo numa vara federal. Então, assim, essa experiência, ela acabou me influenciando um pouco a pensar na magistratura federal. No começo de tudo, assim, eu ainda cogitei fazer concurso para a magistratura federal. Mas aí, na época que, em 2017, começaram a falar muito da PGF e que ia sair concurso para PGF, tá toda hora falando da PGF. E aí eu não conhecia muito as carreiras da AGU. Eu tinha estagiado um tempo na AGU, mas muito pouco tempo, assim, passei meses só, porque eu fui fazer um período de estudo na faculdade em Coimbra. E aí eu tive que sair do estágio para ir estudar lá em Portugal, né? Então, assim, eu não tinha muito contato com procuradorias, com carreiras de advocacia pública. Só que aí, quando
começaram a falar muito desse concurso da PGF, e eu fui pesquisar mais, saber mais sobre, porque eu achava a magistratura federal muito distante, assim, que tinha a questão dos 3 anos de prática e etc. E aí eu imaginei, não, a PGF pode ser um trampolim, assim, para depois me possibilitar atingir a magistratura federal. Aí eu comecei a pesquisar e a saber mais sobre as carreiras da advocacia pública, e aí eu me encantei e vi que elas eram muito mais compatíveis com a minha personalidade do que a magistratura. E aí, por isso que eu mudei totalmente o meu foco para procuradorias. E nunca fiz nenhuma prova de magistratura. Começou uma descoberta por acaso e acabou se tornando realmente o que eu queria. Né? Então, falando aqui, ó, Gustavo, provavelmente ele é seu amigo. Você é muito disciplinado. Conte dicas para seguir seu exemplo. Conte tudo, não esconda nada. Beijo, Como Gustavo. Tu bota o celular na cozinha, estuda no quarto, sai do quarto para deitar na cama, como é? Radical? Uma coisa que eu comecei a fazer e eu percebi que me ajudava a não ficar pegando tanto celular, era deixar no modo avião. Eu colocava no modo avião, deixava perto. Eu estudava no escritório em casa, deixava o celular perto, mas como ele estava no modo avião, eu não ficava olhando o WhatsApp, olhando o Instagram, enfim, etc. Até tu usa bem pouco no Instagram, tu me falou uma vez. Não sabia nem como ia me conectar aqui. Verdade. E aí, pessoal, alguém mais tem alguma dica? Dica não, pergunta. Lembrando que a live vai ficar salva aqui 24 horas, fica vermelhinho, e depois eu vou botar no Instagram. No Instagram não, no YouTube. Certo? E, Ana, muito obrigado. Você realmente é fera. Em breve nós voltamos a conversar. Você tem um talento muito grande. Obrigada, André. Obrigada, agradeço. Ajudar mais pessoas. E geralmente eu acabo assim, pedindo o seguinte. Você que conseguiu resultados muito bons, né? Excelentes, para não dizer nada. O que é que você diria para quem está meio frustrado, acha que não vai conseguir, está batendo a cabeça, às vezes bate na trave, pensa que não vai conseguir, ou quer desistir, está pensando em mudar para a magistratura, para o MP, para a defensoria. O que é que você diria para essas pessoas agora? Eu diria, até sendo um pouco repetitiva, algo que eu falei aqui, é que, gente, não desanimem por conta do cenário, pela falta de concursos no momento, assim, a curto prazo, porque, como o André falou, eles vão acontecer, os concursos vão acontecer, e por um desempenho que você teve ruim numa prova específica, ou por não ter conseguido num momento, isso não quer dizer que você não vai conseguir lá na frente, ou no meu caso, eu fiz a PGE São Paulo e eu não tive aprovação na primeira fase, mas na PGM Curitiba eu fiquei em quarto lugar. Na da Câmara agora de Curitiba eu consegui ser aprovada na primeira fase também. Então, assim, não desanimem por resultados que foram ruins, porque eles fazem parte da trajetória de praticamente todos os concurseiros. Todas as pessoas que estudam para concurso passam por esses momentos. E é isso que eu poderia dizer. E até usando um pouco que uma amiga que foi aprovada também no concurso recentemente falou, você não tem nenhuma pista de que vai dar certo, no momento que dá certo. Como eu falei, quando eu fui fazer a prova da PGM Curitiba, eu não imaginava que eu ia ser aprovada em quarto lugar, ali a minha primeira aprovação, na prova de procuradoria, ia ser em quarto lugar, num município como Curitiba, assim, que é um município que é muito bom e acabou atraindo muitos bons concurseiros, né? Muita gente boa. Realmente foi ótimo. Se vai ser, continue fazendo, Ana. Não pare, não. A gente quer ver seu nome mais na lista de aprovada. Tá bom, André. Eu agradeço muito o convite e quero aproveitar também para falar para o pessoal que faça os cursos do Conteúdos que eu fiz para a segunda fase da Câmara de Curitiba. E os cursos são muito bons. Os professores são excelentes, os comentários são muito pertinentes e te ajudam a melhorar, a construir respostas mais bem elaboradas.
E é isso, assim, também que eu não falei muito no estudo para a segunda fase, como os cursinhos eles ajudam e eles são importantes, né? Que eu disse que eu treinava muito, fazia muita peça, muito parecer. Gente, eu era louca dos cursinhos, assim, eu comprava todos os cursinhos de segunda fase e eu fazia mesmo os pareceres. Ou então eu geralmente pegava também provas passadas e resolvia ali, ficava comparando minha resposta com do espelho. E é isso, assim, que eu tenho para falar um pouco da minha experiência e dar essa mensagem que o André pediu, né, para as pessoas que estão ainda na luta e Isso. desanimadas. Não desanime. Assim, os momentos de dificuldade, eles vão só tornar mais Evite, né? saborosa a vitória, né? E nada de pessimismo, pessoal. Show, show, show. Pensar que vai mudar para MP, mas está tudo nada. O negócio é PGM e PGE. Melhor carreira. Né, Ana? Também acho.